falar do livro Filosofia do Direito, do autor Wayne Morrison, sobre a teoria de Hans Kelsen, do professor Luiz Rodrigues e dos respectivos alunos Viviane Nilsa da Rocha Bezerra e Samara de Queiroz Souza, do primeiro período de Direito Noturno, Campus Paraíso do Tocantins. O austríaco Hans Kelsen, 1881 a 1973, é visto como o mais importante teórico do direito de toda a Europa. É tido também como criador da versão mais radical do positivismo jurídico, com sua autoproclamada teoria pura do direito, ou teoria do conhecimento, onde para ele a humanidade precisa ser entendida através de uma multiplicidade de lentes, e é através de um diálogo interdisciplinar crítico que qualquer disciplina pode extrapolar seus próprios limites. O entendimento desse contexto se dá na apreciação do avanço do significado dessa teoria, situando-a nas tendências da modernidade. A função social e política de Kelsen chama a atenção para a burocracia, o poder abusivo desta, a fim de preservar a liberdade do humanismo. Ou para este. Para ele, a norma é válida e foi criada por um ato humano, e isso significa que uma norma é o significado específico de um ato humano. Sua resposta formalista aos entraves de uma realidade pluralista afirma não haver um alcance a uma realidade absolutamente verdadeira, pois o relativismo epistemológico faz parte do direito questionável e sugestivo. Portanto, um procedimento formalista resolveria talvez essas incertezas, tais como, na democracia política, o debate e o voto oferecem um método para se chegar a um consenso político, enquanto o sistema jurídico pode criar uma verdade interna à legalidade. A racionalização incompleta do positivismo jurídico se dá ao fato de que o direito natural não desassocia da ciência jurídica, pois a moral implicam em juiz de valor e de ética, ambos incutidos na ciência do direito. Na sua teoria pura, Hans Kelsen presume que um sistema jurídico seja autônomo, completamente suficiente e interligado, de maneira lógica e sistemática. O dever ser da ordem jurídica consiste em um sistema de proposição limitado em si. Na interpretação kelsiana, destaca-se principalmente as dicotomias utilizadas e que levam às diferenças entre intérpretes autênticos e não autênticos, consideradas essenciais na interpretação. As normas jurídicas recebem sua validade de normas mais elevadas e gerais, até que se chegue a um ponto em que nos detemos. Nesse ponto, nos deparamos com o que Kelsen chama de norma básica, que confere a validade a toda a ordem jurídica, e assim a hierarquia das normas devem ser vistas como hierarquia de diretrizes, cuja função consiste em permitir que as autoridades apliquem sanções. Elas estão reunidas na Constituição, onde confere um sentido objetivo através de uma forma metodológica na aplicação de suas leis válidas. Olá, meu nome é Samara, eu sou acadêmica do curso de Direito da Unitins Campus Paraíso. Eu vou estar falando sobre a teoria pura de Hans Kelsen. Chegamos à norma básica quando não podemos, em princípio, dar mais um único passo atrás em nossa cadeia de validade, e assim descobrimos ao buscar fundamento do título jurídico de uma lei municipal, que chegamos ao ponto para além do qual não há como prosseguir.
Em outras palavras, estaremos diante do fato de que a lei municipal foi, em última análise, legitimada pelo Parlamento. Se não perguntarmos qual a razão da validade das leis do Parlamento, a resposta será o conjunto de postulados que formam a Constituição. Se perguntarmos por que a Constituição confere validade ao processo autorizado pela Constituição, a resposta será: é isso exatamente o que pressupomos. Para dar sentido a uma norma jurídica, devemos pressupor que toda ordem jurídica tem uma norma básica. No caso de algumas ordens jurídicas, podemos fazer nossa cadeia remontar a uma Constituição e descobrir que esta foi criada de acordo com uma Constituição anterior, e até mesmo que talvez pudéssemos descobrir que essa Constituição foi, por sua vez, criada de acordo com uma Constituição ainda mais remota no tempo. Em última análise, porém, haverá um ponto para além do qual poderemos prosseguir. Ao fim e ao cabo, chegamos a uma Constituição que historicamente é a primeira e que foi formulada por um usurpador individual ou por algum tipo de assembleia. A nova base que estabelece a validade do direito positivo e explica o caráter do direito positivo e exprime o caráter hipotético relativo de um sistema de normas revestido apenas da validade do direito positivo. Não se trata apenas da hipótese de uma teoria especial do direito, trata-se da mera formulação de um pressuposto necessário a qualquer compreensão positivista de matérias jurídicas. Simplesmente traz à consciência o que todos os juristas fazem quando, mesmo inconscientemente, no entendimento da questão de que se ocupam, rejeitam o direito natural, e ainda assim consideram. Em geral, este é um processo de busca da fundamentação da juridicidade no qual a norma jurídica não é um fenômeno empírico. Ao contrário, é um fenômeno inteligível imputado à estrutura empírica da ordem jurídica e dá uma diretriz que inclui a permissão para que uma autoridade aplique uma sanção em determinadas circunstâncias. As autoridades do sistema constituem o sujeito principal das normas jurídicas. As atividades empíricas do cidadão que fazem funcionar o sistema jurídico, na verdade, não infringem as normas jurídicas. Em vez disso, praticam delitos e eventos factuais que atendem às condições que dão origem à aplicação oficial de sanções. As normas jurídicas só podem ser validadas por outras normas, que são de abrangência mais geral. Até 1963, Kelsen descrevia a norma básica em termos de um postulado ou pressuposto teórico, uma vez que sua função consiste apenas em deixar claro o que queremos dizer. Essa norma tem apenas uma função cognitiva ou epistemológica. Ao contrário do que ocorre com uma norma jurídica positivista, a norma básica não é válida por ter sido criada de determinada maneira, por um ato legal, mas é válida porque se pressupõe que assim o seja, porque se esse pressuposto nenhum ato humano poderia ser interpretado como um ato jurídico. Todavia, ele também se refere ao fato de a norma ser um pressuposto dos juristas. Ao formular a norma básica, nós apenas explicitamos aquilo que todos os juristas, em geral, de modo inconsciente, pressupõem quando consideram o direito positivo como um sistema de normas válidas, e não como um complexo de fatos. A relação entre validade e eficácia é condição necessária de pressuposto ou de hipótese da norma básica que o sistema de normas ao qual são entre validade e eficácia. É condição necessária do pressuposto ou da hipótese de norma básica que o sistema de normas ao qual ela remete e, portanto, covalida, seja eficaz em determinada esfera. É vital observar que esta é apenas uma condição necessária e não condição suficiente. A eficácia de toda ordem jurídica é uma condição necessária à validade de cada norma da ordem, uma condição sine qua non, mas não uma condição per quam. A eficácia da ordem jurídica como um todo é uma condição e não a razão da validade de suas normas constituintes. Validade da norma básica. Existe apenas uma única norma básica para cada sistema jurídico, e é ela que confere ao sistema sua unidade. O fato de uma norma pertencer a um certo sistema de normas, a uma certa ordem normativa, só pode ser verificado ao se determinar
que ela extrai sua validade da norma básica que constitui a ordem. A norma básica assegura que todas as normas por ela válidas não se contradizem entre si. A norma básica unifica e dá sentido a um conjunto de normas não contraditórias. A natureza ficcional e hipotética da norma básica destrói a pureza da teoria de Kelsen? Ao pressuposto de uma norma não postulada por um ato efetivo de norma, mas apenas presumida pelo pensamento jurídico, pode-se perfeitamente objetar que uma norma só pode ser o significado de um ato de vontade, não de um ato de pensamento, que existe uma correlação essencial entre dever ser e desejar que seja. A única maneira de refutar essa objeção é admitir que, juntamente com a norma básica pressuposta no pensamento, também é preciso pensar numa autoridade imaginária, cujo ato de vontade tem a norma básica por significado. Tendo despojado o estado de toda importância mística, pode Kelsen oferecer alguma coisa que proporcione unidade social? Onde deve situar-se as garantias metafísicas? Tendo limitado seu papel enquanto cientista jurídico, a análise da estrutura da ordem jurídica sobre os princípios metodológicos da teoria pura, Kelsen fala com uma pessoa diferente quando se refere à justiça. O cientista jurídico, o positivista jurídico, não conhece nada sobre a justiça, terá de entrar em diálogo com outros a fim de poder discutir tal questão, o que podemos procurar que nos sirva de princípio condutor. Podemos confiar numa tese da unidade da natureza e em sua possibilidade de dar-se a conhecer. Diversamente de muitas das interpretações de Kelsen, percebe que não. Embora Kelsen apresente a teoria pura como se houvesse coerência e uniformidade racional entre ela e o mundo, trata-se apenas de uma realização metodológica e devemos ter em mente as condições em que foi criada. A afirmação de que o Estado não é meramente uma entidade jurídica, mas também sociológica, uma realidade social que existe independentemente de sua ordem jurídica, só pode ser fundamentada se mostrarmos que os indivíduos pertencentes ao mesmo Estado constituem uma unidade em que essa unidade não é constituída pela ordem jurídica, mas por um elemento que nada tem a ver com o direito. Todavia, é impossível encontrar esse elemento que constitui o um nos muitos. De que modo a teoria pura de Kelsen ilumina o destino do positivismo jurídico? Kelsen segue a tradição do positivismo jurídico ao procurar compreender sua realidade jurídica, através do uso de uma análise magistral, em que apresenta o primeiro princípio sobre o qual se assenta a ordem jurídica. Ao fazê-lo, aparentemente nos fornece a chave de seu controle, uma vez que se acredita que a combinação de distanciamento crítico e transparência transforma o direito em uma ferramenta para nosso uso. A análise de Kelsen, porém, demonstra com isso não demorar a tornar-se uma garantia vazia. Kelsen não vai incorporar ao poder a pessoa do príncipe, do soberano, ao Estado, enquanto o senhor do direito atribui-se apenas uma existência conceitual. Nas mãos de Kelsen, o locus do poder, o direito, torna-se apenas um recipiente formal. Trata-se de um espaço vazio. A teoria pura fala a uma modernidade que está lidando com a democracia, a perspectivismo e a interminação do objetivo social. Kelsen identifica claramente sua teoria pura como um projeto de direito antinatural. Se o objeto geral da ética cristã, tanto da classe como da tradicional, consistia em permitir que o homem avançasse de seu estado presente para seus verdadeiros fins, a eliminação da ideia de que a natureza humana é essencial e de qualquer ideia de telos priva a estrutura moral de qualquer conteúdo substantivo.